Esteja pronto para dar seu próximo passo no ensino cristão. SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, 11ª edição. Até que cheguemos à medida da estatura de Cristo. Efésios 4:13. Uma imersão profunda no conhecimento da Palavra de Deus, metodologia, didática e foco no ensino bíblico. Especialistas na área de educação cristã, abordando com coragem os desafios de nosso tempo e estruturando os meios para o crescimento saudável da escola dominical. Plenárias, seminários, workshop, fóruns, palestrantes nacionais e internacionais. Nos dias 13 a 16 de março de 2025, São Paulo espera por você. Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Inscreva-se pelo site www.sened.com.br. Informações 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Faça sua caravana e garanta já a sua vaga. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. A autenticidade contra a parcialidade. Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, amado superintendente de escola dominical, querido professor, querido aluno, jovem, estamos hoje na nossa 4ª lição da escola bíblica dominical, lição de jovens. Estamos estudando nesse trimestre sobre a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E eu quero, como estou fazendo nas outras aulas, eu quero lhe incentivar a adquirir um livro de apoio da nossa lição bíblica. Esse livro ele amplia bastante a discussão e lhe ajuda a preparar uma aula mais ampla para discutir com seus alunos. Nessa aula de hoje, na lição de número 4, nós estaremos estudando sobre a autenticidade contra a parcialidade. É uma lição muito importante. Todas as lições falam muito aos nossos corações e a carta de Tiago, por ser uma carta muito prática e de tratar de assuntos cotidianos, ela não poderia deixar de fora a questão da parcialidade, que era um problema já da igreja, da sociedade antiga e permanece nessa nossa natureza humana. Então, nessa lição sobre a autenticidade contra a parcialidade, o nosso texto principal está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 17, que diz assim: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. E o nosso resumo da lição está, que é um mapa, né, que é um rumo que nós seguimos. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, precisamos tratar todos com igualdade e com amor. A nossa lição bíblica, o nosso texto de leitura bíblica em classe, se encontra no texto de Tiago, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 13. Já entramos no capítulo 2 da carta de Tiago. E você tem alguns objetivos que nós colocamos na lição, e você pode segui-los, que vai lhe ajudar muito no seu caminho, na sua exposição da sua aula. Primeiro, você precisa compreender. Compreender o quê? A proibição de se fazer acepção de pessoas. Trate isso com seus alunos. Não é uma sugestão bíblica, é uma proibição.
compreender que há a proibição de se fazer acepção de pessoas. Segundo, você precisa explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas. E terceiro, destacar a prática da misericórdia. Segundo a palavra de Deus, este é um grave erro. A parcialidade é um grave erro. E esta atitude parecia estar prejudicando os irmãos do primeiro século. E isso continua nos prejudicando até hoje. Nós somos alertados contra a tendência humana de favorecer uns em detrimento de outros. E o pior de tudo é fazer isso com base em fatores superficiais, como riqueza, status social ou aparência. Somos desafiados, e Tiago nos desafia, não apenas Tiago, as Escrituras nos desafiam, somos desafiados a seguirmos um padrão mais elevado, lembrando que todos somos iguais diante de Deus. A parcialidade não apenas distorce a justiça, mas também mina a unidade e a pureza da igreja cristã. E esse ensinamento é essencial para a formação de uma igreja ou de uma comunidade de fé que reflita verdadeiramente o caráter de Deus e o amor incondicional de Cristo. O impacto do preconceito e da discriminação dentro da igreja pode ser devastador. Quando permitimos que nossas ações sejam guiadas por favoritismos, estamos, na verdade, contradizendo os princípios do próprio Evangelho de Cristo. Tiago nos desafia a examinarmos os nossos corações e a eliminar qualquer forma de parcialidade, promovendo a igualdade e a justiça. Então, o primeiro ponto desta lição vai falar claramente sobre a proibição de acepção de pessoas. No capítulo 2, versículo 1, diz-nos claramente: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo da glória em acepção de pessoas. Não tem como. São coisas, é uma total incoerência. Dizer que crê em Jesus, que ama Jesus, mas faz acepção de pessoas. E a fé cristã exige que os discípulos de Jesus amem a Deus e amem ao próximo. Quem demonstra favoritismo insulta ao Criador e as pessoas feitas à sua imagem e à sua semelhança. É interessante você perceber como nós somos desafiados a vivermos o evangelho prático. O termo grego utilizado, que Tiago usa aqui e que Strong, ele esclarece que esse termo se refere a pessoas que dão preferência como o mais valioso alguém que é rico, nascido nobre ou poderoso, em detrimento de outros que não têm essas qualidades. Essa prática era comum na sociedade antiga, na qual os ricos e poderosos eram frequentemente tratados com maior respeito e privilégio do que os pobres e desfavorecidos. É muito interessante porque isso, na verdade, é uma prática fruto de uma natureza pecaminosa, de uma natureza má. Se você fazer um estudo também antropológico, estudo sociológico, se você ler Roberto D'Amato, um antropólogo brasileiro, em vários dos seus livros, e aí ele vai falar sobre a ética da casa, da rua, e como que as pessoas vivem aqui de um jeito e vivem no lugar de outro jeito. Então, ele vai citar algumas questões, como, por exemplo, um ditado popular que diz assim: aos amigos tudo, aos inimigos a dureza da lei. Isso é uma clara representação de um período, de uma sociedade, que você havia o clero, que eram julgados segundo as suas leis, os nobres e a população. Então, é comum, infelizmente, é comum você sempre ter alguém que indique alguma coisa,
Você precisa estar numa fila de médico, de hospital, de saúde pública, mas você conhece alguém que conhece alguém que conhece outro alguém, e aí você acaba sendo atendido em detrimento de outros pobres, desvalidos, que não conhecem ninguém e não são atendidos naquela fila. Isso é contrário ao princípio da palavra de Deus, mas é uma prática comum, é uma chaga social. E Tiago, olha, eu estou falando de um texto de quase 2000 anos, já questionava essa prática comum naquela sociedade que priorizava os nobres. Então Tiago vai dizer que é dever do cristão tratar a todos com respeito e com dignidade. No subponto 2 desse primeiro ponto, ele vai falar que tratamento injusto não deve existir entre os santos. É dever do cristão tratar a todos com respeito e com dignidade, independentemente de sua posição social, seja na igreja, seja no trabalho ou na família. Já você, professor, você, aluno, já se deparou com uma situação que a pessoa chega para você e diz assim: sabe com quem está falando, rapaz? Isso é horroroso. Infelizmente, às vezes isso acontece dentro da própria igreja. Mas diante de Deus, não é assim que funciona. Deus não nos julga segundo a nossa função, mas Deus nos julga segundo a fidelidade que nós os servimos. Deus não julga segundo o tamanho da nossa conta bancária. Deus não nos julga segundo a nossa cor da pele. Deus não nos julga segundo o peso que temos ou deixamos de ter. Deus nos julga segundo a fidelidade que nós cumprimos, a vocação que dele recebemos. E todos somos salvos pela graça de Cristo Jesus, não por meio de obras ou por méritos humanos, não, mas sim por um ato amoroso e gracioso de Deus. Então, no subponto 3, que ele vai falar sobre a lei real, Tiago 2,8, ele menciona essa lei real, encontrada nas Escrituras. Agora, o que é essa lei real? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é lei real. Se amar ao outro como a você mesmo. Aquilo que você não quiser que faça a você, não faça ao outro. Eu aprendi com o meu pastor que quem tem vergonha não faz vergonha. Então você precisa tratar o outro conforme você queria que fosse tratado. Esse princípio de igualdade diante do Todo-Poderoso. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, onde todos são bem-vindos e valorizados. Isso inclui ser hospitaleiro, cuidadoso com os pobres, marginalizados e todos aqueles que frequentemente são discriminados pela sociedade. A pessoa discriminada pela sociedade, aí vai na igreja, ouvir a palavra de Deus e é discriminado dentro da igreja. Que fé é essa? Que cristianismo é esse? Não é um problema da fé cristã, é um problema da natureza má do ser humano que discrimina as pessoas. Mas o evangelho de Jesus não é um evangelho de discriminação. O evangelho de Jesus é um evangelho que ama a todos indistintamente. Agora, é importante ressaltar que acolher e valorizar o indivíduo não está falando sobre acolher o pecado ou práticas contrárias à palavra de Deus. Não podemos confundir não fazer acepção de pessoas com apoio ao erro. Isso são coisas diferentes. Você pode agir com igualdade, você pode agir como manda as Escrituras, sem fazer acepção de pessoas, mas condenar o erro, condenar o pecado, condenar a prática do pecado que a pessoa vem. A pessoa vive uma vida no alcoolismo, vive uma vida na prostituição, vive uma vida nas drogas. Ele precisa ser acolhido na igreja, precisa ser abraçado, precisa ser amado, precisa ser cuidado, mas ele precisa abandonar o vício das drogas, precisa abandonar a prostituição, precisa abandonar as suas práticas pecaminosas. Jesus disse para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Jesus era o único que poderia jogar pedra nela, porque ele disse: qual de vós que não tem pecado atire a primeira pedra? Jesus poderia, ele era o único ali que poderia tirar a pedra, mas ao invés de condená-la, ele perdoou.
e disse, nem eu tampouco te condeno. Mas ele bota uma condição, vá e não peques mais. Então, acolher as pessoas, aquela mulher chegou para falar com Jesus, arrastada, na verdade, e ela chegou ali com o sentimento de morte, sabendo que seria apedrejada, mas a graça, o amor e a misericórdia do Senhor a perdoou, mas não concordou com a sua prática pecaminosa. Então, não podemos confundir, não fazer acepção de pessoas com o apoio ao erro, às práticas contrárias aos preceitos divinos. A igreja deve acolher a todos e, nesse acolhimento, demonstrar o amor de Deus que transforma qualquer realidade mediante a obra vicária de Jesus Cristo, o nosso Salvador. No ponto 2 da nossa lição, vai falar sobre as consequências do fazer acepção de pessoas. Causa coisas horrorosas na igreja a acepção de pessoas. Há um impacto muito grande do preconceito. O preconceito social gera divisões e desunião dentro da igreja cristã, da comunidade cristã. Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, com base em seu status socioeconômico, estamos minando a unidade que Cristo deseja para o seu corpo, a igreja. Então, as consequências de fazer acepção de pessoas, divisão. O preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisão dentro da igreja. Quando tratamos pessoas de maneira diferente, nós dividimos o corpo de Cristo. Isso não é bíblico. Segundo, julgamento. Tiago 2, versos 6 e 7, nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos, lembrando de que naquele contexto social, os ricos frequentemente oprimiam os pobres. É um contexto de escravidão, é um contexto de servidão, né? Então, nesse contexto aqui, os ricos frequentemente oprimiam as pessoas e blasfemam contra o nome de Cristo. A parcialidade resulta na exclusão e marginalização dos mais vulneráveis. Jesus, quando se referiu ao texto de Isaías 61, retratado em Lucas 4:18, referindo-se ao seu próprio ministério, Jesus declara, olha que interessante, o ministério de Cristo para ser usado. Olha que interessante o ministério de Cristo, quando ele usa o texto de Isaías 61, sobre o seu próprio ministério, ele declara, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Textos como esse de Lucas e de Tiago e Provérbios 22 e 23 destacam a missão de Cristo e o chamado dos crentes para cuidar dos pobres e dos oprimidos. A exclusão e a marginalização de qualquer grupo contradiz o coração do Evangelho, que é a inclusão e a restauração da humanidade que está afastada do seu Criador. Ora, preste atenção. Nós somos uma igreja do movimento pentecostal. Alguns dizem que um dos maiores milagres que ocorreram dentro do movimento pentecostal, especialmente no contexto americano, onde havia igrejas de negros, de brancos, eram ver os brancos correndo para as igrejas de negros para receberem oração e que os negros impusessem a mão sobre eles. O Espírito Santo, ele é democrático, vem sobre homens, mulheres, brancos, negros, ricos, pobres, amarelos, indígenas, europeus, não importa. O Espírito vem sobre todos. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa foi a promessa. E Pedro continua dizendo, e esta promessa é para vós e para tantos quantos crerem. Isso está dentro do contexto central do cristianismo. E como uma igreja pentecostal, uma igreja que abraçou as massas, a base da pirâmide social e pregou o evangelho dentro de comunidades carentes, hospitais, presídios, ruas e valados, assim como condomínios de luxo, não importa. Deus não escolheu ricos e nem pobres.
Deus escolheu a humanidade e entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer seja salvo. Então, as consequências de fazer acepção de pessoas gera divisão, gera julgamento e a desvalorização do ser humano. A acepção de pessoas desvaloriza a dignidade do ser humano, criado à imagem de Deus. Trate isso com seus alunos, professor. Pense sobre isso. Toda a discriminação, a chaga da escravidão contra os negros escravizados que foram trazidos para o Brasil, para as Américas, para diversas partes do mundo, a chaga da escravidão que escravizou judeus no período do Egito Antigo, a chaga da escravidão que até hoje existem pessoas em trabalhos análogos à escravidão. Isso é um fruto da maldade e da ruindade do ser humano, mas nunca foi e nem é um princípio do Evangelho de Cristo. Então, quando tratamos alguém de forma diferenciada por sua posição social ou econômica, estamos desrespeitando a imagem divina que cada pessoa carrega. Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, assim Deus o fez, conforme Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 27. Mas o pecado entrou na humanidade e manchou essa imagem de Deus, a imago Dei, na natureza humana. Mas o sangue de Cristo nos restaura a comunhão com o Pai. O ponto 3 da nossa lição, ela vai falar sobre um chamado à misericórdia. É muito importante que você, professor, frise isso com os seus alunos. Tiago, no capítulo 2, versículo 12 e 13, nos lembra que o juízo é sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus nos chama a exercitar a misericórdia em nossos julgamentos e ações para com os outros. Existem pessoas que são mestres em julgar, em serem juiz, mas a Bíblia não nos chama a sermos juízes. A Bíblia não nos dá esse direito. Tiago de novo menciona a lei da liberdade, referindo-se aos mandamentos de Deus interpretados à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa lei é descrita como perfeita. Ela é capaz de trazer liberdade, porque em Cristo os crentes são libertos do poder do pecado e capacitados a viver em obediência. Ser autêntico na fé significa viver de acordo com a misericórdia de Deus. Isso envolve tratar todos com compaixão e respeito, independente da sua posição social, refletindo o amor incondicional de Deus para todos nós. A compreensão de que todos serão julgados por Deus deve motivar os crentes a viver suas vidas de forma que espelhem os valores do reino de Deus, onde a misericórdia e o amor são questões centrais. Os crentes são chamados a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que incluem a obediência a Deus e a prática da justiça e da misericórdia. E a misericórdia deve ser um traço distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. E há uma recompensa, no subponto 3, uma recompensa da misericórdia. Essa prática da misericórdia beneficia o próximo e nos aproxima do Senhor. Jesus ensinou que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O texto de Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 7. Pelo fato de que todos os dias, nós experimentamos a misericórdia de Deus em Cristo, nós devemos exercer esta misericórdia como algo natural da fé que temos em Cristo. Exercer misericórdia significa agir com compaixão e empatia. Exercer misericórdia significa não tratar as pessoas diferente pela sua classe social, mas amá-las, cuidar como Cristo ama a sua igreja. Então nós somos desafiados, já concluindo esta lição, nós somos desafiados a viver uma fé autêntica,
livre de parcialidade e preconceito. Quando seguimos o exemplo de Jesus, revelado nas Escrituras Sagradas, nós refletimos o exemplo de Cristo, o caráter de Cristo. Não tratar as pessoas diferentes por interesse próprio é viver um evangelho autêntico. Deus em Cristo Jesus abençoe você, professor, a você, querido aluno, e que esse trimestre realmente possa estar trabalhando em nossos corações para vivermos uma fé viva em Cristo Jesus. Deus te abençoe.